Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. Na introdução, na página 8, 9, 10 e 11, Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido os seus ensinamentos, admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte. Quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimam-se todos os livros e a fonte da doutrina não seria, por isso menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte e cada um a pode aurir. Na falta dos homens, para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançarão todo o mundo e quem ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido, o próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, se comunicando por toda a parte, por todos os povos, todas as seitas e todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pôde receber instruções de seus parentes, de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no pensamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da impressa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes fazem-se ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios, transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios,
a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas podem atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra as cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que o espírito, em consequência da diferença que existe em sua capacidade, estão longe de, individualmente, estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre os últimos presunçosos pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevadas, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados da ideia e preconceitos terrestres, mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestados, para fazer aceitar as suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pôde obter têm um caráter individual. Sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar o seu próprio julgamento por um único árbitro de verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmo uma confiança absoluta, eles tomam um conselho de maior número e a opinião da maioria é o seu guia. Assim deve ser com respeito aos ensinamentos dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sobre o império de uma obsessão ou se relaciona com o espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sobre nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia única
séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Concebe-se que não se trata aqui de comunicação relativa a interesses secundários, mas da que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve receber uma solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneiras idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias, e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, alhures, como já tem disso vários exemplos. Foi essa unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem dos espíritos, na origem do espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que cada um se conhecesse as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos como quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-lo dizemos. Nossa opinião é, aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa. Porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Gisele Eleutério e Márcio Torres. Boa noite, pessoal. Isso, alegria, quarta-feira, dia de Evangelho. Nós vamos iniciar os estudos. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, o nosso estudo ele é interativo, então quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão, nossos companheiros nas laterais vão aí com o papel e a caneta, e a gente, dentro das nossas condições, a gente vai tentar responder da melhor forma, tá ok? A Gisele vai fazer aqui a explanação inicial, em seguida a gente já começa respondendo algumas perguntas e as de vocês que vierem chegando. Tenham todos um bom estudo, saudamos também os nossos amigos internautas que nos acompanham aí mundo afora, né? Graças a Deus nós somos muito assistidos em vários países, as pessoas nos acompanham, comunicam conosco, a quem a gente agradece. E tenhamos todos um bom estudo. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Essa parte inicial do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a casa começou novamente o estudo dele, e essa parte introdutória é uma parte mais teórica, são os primeiros capítulos que falam exatamente de como tudo começou, né? É bem providencial que a gente recomece o estudo, né, agora, coincidentemente com a passagem do filme Kardec, né? O Kardec está aí, passando no cinema de Divinópolis. É muito importante, fica muito teórico essa parte inicial que a gente está trabalhando, mas é uma parte muito trabalhada no filme, que fica mais fácil assimilar como tudo aconteceu, né? Na verdade, essa primeira parte introdutória, vocês já viram a primeira parte semana passada, hoje a gente começa a segunda parte, que é a autoridade da doutrina espírita, que é o controle universal do ensino dos espíritos, né? O texto foi longo,
mas ele fala exatamente em relação a uma doutrina que é dos espíritos. Ele fala o tempo todo que se fosse um único humano que a escrevesse, ela poderia ser colocada em xeque o tempo todo, né? Então, a gente vai ver que é uma doutrina dos espíritos que ditaram para diferentes médios em diferentes locais para que ela tivesse a comprovação. O tempo todo o texto vai e volta, mas ele fala exatamente da seriedade, das comprovações, da utilização o tempo todo da razão para que os dados, né, colhidos, para que as mensagens trazidas fossem de fato levadas à luz da razão para se considerar a veracidade delas. Então, quando a gente fala de uma doutrina repleta de princípios que foram ditados por espíritos, né, eles falam então dessa autoridade, do tanto que isso foi sério e do tanto que isso foi comprovado, né, por várias mensagens, foram vários espíritos em vários locais diferentes, para que pudesse, de fato, ser mensurada a veracidade das informações. Por que isso é importante na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque todos nós que acreditamos na existência, né, se a gente acredita, e aí o livro dos médiuns traz isso claramente para nós, também a parte inicial do livro dos médiuns, ela traz normalmente esse mesmo questionamento, que a gente faz algumas perguntas, né? Se a gente acredita que nós somos imortais, que nós estamos revestidos de um corpo físico, que a nossa alma prevalece, então a gente acredita então que esse espírito prevalece no mundo espiritual. Essa é a primeira crença, né? Se nós acreditamos, a primeira pergunta é: há espíritos, né? Porque quando a gente estuda essa primeira parte do Evangelho, ela vai falar exatamente que foram esses espíritos que são desencarnados, que estão, ora, no mundo espiritual, que ditaram os princípios doutrinários da doutrina espírita. Então, a primeira pergunta, que é básica: há espíritos? Nós acreditamos nisso? Isso é o ponto fundamental da nossa fé, da nossa crença. Nós acreditamos na imortalidade da alma. Se nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos, então, na pluralidade das existências e na pluralidade dos mundos. Se existe, então, espírito, pluralidade de reencarnações, pluralidade de mundos, a gente passa a acreditar, então, que esses espíritos também entram em comunicação e nos influenciam o tempo todo. Então, com esses princípios básicos, quando a gente assiste Kardec, né, o filme, isso é bem ilustrado para a gente, que o processo começa o quê? Com as mesas, né? As mesas que respondiam sim ou não através do movimento, depois introduzem um alfabeto e depois verificam que a própria mão do médium, daquele que vai ser o intermediário desse espírito, é passível de receber essa informação. Essa informação doutrinária, ela é verídica? A gente poderia acreditar, o texto fala isso claramente para a gente. Será que um sujeito que se coloca na sua casa e fala: eu vou agora receber uma mensagem do mundo espiritual, doutrinária, um único indivíduo, um único sujeito, passível de ter uma série de interferências dele, do pensamento dele, será que a gente confiaria numa única manifestação de um único médium, né? Mas o que o texto nos coloca? Que desde o início foi tomado cuidado que esses dados fossem verificados o tempo todo, comprovados o tempo todo, à luz da razão. E é por isso que o filme nos mostra, os livros nos mostram, que a doutrina ela foi toda pautada em diversas, milhares de manifestações de médiuns em diversos lugares e com os mesmos princípios doutrinários. Aí poderia se comprovar a veracidade dos princípios doutrinários, né? A gente incorre em muitos erros nas casas espíritas quando o médium, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
o médium, ele não é o tempo todo translúcido e que consiga transmitir 100% da veracidade daquela manifestação. Esse cuidado os livros tiveram, porque eram princípios doutrinários que precisavam ser comprovados. Então, essa primeira parte do Evangelho vai nos pautar exatamente nesse sentido. O quanto sério é a doutrina espírita, o quanto sério é em relação à racionalidade dela e à comprovação dos dados doutrinários que foram suscitados em diferentes momentos, com diferentes médios e em diferentes lugares. O texto nos coloca que tem mensagens, né, a questão de utilização da própria mão do médium, porque tinha uma cesta, né, quem assistiu o filme viu, a princípio eram as mesas, depois passou a ter uma cesta com um lápis, e finalmente teve uma mensagem que um médium poderia usar a própria mão. Essa mensagem que poderia ser utilizada até para a praticidade, né, da agilidade mesmo da propagação da doutrina, ela foi recebida em diferentes lugares, na América, na Europa, com vários médios em diferentes momentos. Então, comprovando que a doutrina espírita, ela é dos espíritos, ela não é humana. Porque nós humanos somos imperfeitos, nós humanos teríamos então interferência nesse princípio doutrinário, nessa regulamentação da doutrina espírita, extremamente importante. Então, por isso, a utilização da razão o tempo todo. O texto também nos coloca que, se ora nós estamos encarnados e ora desencarnados, nós temos espíritos nem tão evoluídos que também se manifestam. E aí eles colocam que a esses espíritos que não alcançaram ainda no mundo espiritual esse alcance, né, doutrinário, a eles é impossibilitado, eles não teriam condições de trazer coisas doutrinárias tão sérias. E nós sabemos o quanto nós somos influenciados por espíritos bons, espíritos superiores, como também nós somos influenciados por obsessores. Né? Então, o texto nos coloca que essa preocupação ela teve o tempo todo, né? De tomar cuidado com que tipo de manifestação que tinha vindo, para que toda a doutrina, todos os pressupostos teóricos da doutrina fossem embasados na razão, no princípio da concordância. Eles falam essa palavra concordância várias vezes no texto, que tem que ser mensagens similares em diferentes lugares. Então, o texto, ele é longo, vocês ainda vão ver o final dele, dessa parte 2, na próxima quarta-feira, né? Tem um próximo capítulo ainda a ser discutido desse início da doutrinação, dos princípios. Mas o livro dos médiuns, ele é muito ilustrativo nesse sentido, porque aí ele traz para a gente algumas perguntas que são cruciais para a gente entender. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Essas seriam 3 perguntas básicas para a nossa crença na doutrina espírita. Né? E aí fala, tudo bem, você vai tentar conversar com uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma, que não acredita no mundo espiritual. Aí a gente vai perguntar, se é uma pessoa que não tem essa fé, essa crença na imortalidade da alma, o que a gente poderia questionar? Se é um ser pensante que existe em nós durante a vida, ele não vai pensar mais depois da morte? Se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem ama? Se pensa neles, não cogita de se comunicar com eles? Que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, situar sobre a matéria inerte? Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado? Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Que, podendo fazê-lo escrever,
não lhe pode responder as perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos? Então, o livro dos médiuns, ele é até mais esclarecedor para nós nesse sentido do que o Evangelho, porque ele traz exatamente isso. Se eu creio na imortalidade na alma, que esse ser continua pensando, que esse ser continua nos amando ou amando os entes queridos, ele não gostaria de estar conosco, ele não gostaria de comunicar conosco, ele não poderia animar objetos inanimados, como o fez no filme, nas mesas, na cesta com lápis ou na mão de um médium? Então, são essas perguntas que o livro dos médiuns nos coloca, que vem acrescentar ao nosso estudo do Evangelho, que é justamente a possibilidade, sim, dos espíritos terem utilizado de médiuns para ditar, para responder e para criar todo um conhecimento doutrinário que nós estudamos desde então. Então, Kardec, ele consegue compilar tudo isso em obras básicas, nós conhecemos a maioria das obras, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente está estudando, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Dentre outros, que são fundamentais para trazer essa teoria ditada pelos Espíritos. Então, é uma doutrina ditada, fundamentada pelos Espíritos na utilização de médiuns como instrumentos para trazer, né, toda a questão doutrinária para nós. E nós podemos até não ler nenhum outro livro. Se a gente conseguisse entender claramente os livros base da doutrina espírita, já são suficientes, né, para a gente poder transformar, nos transformar nesse caminho doutrinário tão difícil. É óbvio que a gente continua tendo diversos médiuns, trazendo muita literatura para nós. A gente tem aí Chico Xavier, com essa possibilidade imensa de mensagens, né, tão edificantes para nós. Então, a gente poderia citar vários que continuam produzindo muita literatura para a gente. Todos eles no mesmo viés da doutrinação básica, que é a utilização de médiuns para que a espiritualidade pudesse ditar, né, todos os ensinamentos necessários para a gente. Fantástico. A gente tem que entender também, né, Gisele, que tudo faz uma sequência lógica, né? Kardec, na codificação, ele nada mais fez do que ordenar uma coisa que sempre existiu, né? Desde dos desenhos rupestres lá do povo das cavernas, já se falava da comunicação, né, entre os mundos físico e espiritual. A doutrina espírita, ela não veio trazer uma novidade, ela veio apenas organizar aquilo que já existia, né, colocar em ordem, pontuar, ordenar para que a gente pudesse entender. Eu falo muito que Kardec fez para a doutrina espírita o que Newton fez para a lei da gravidade. Né? Quantas pessoas, antes de Newton, viram maçãs caindo, outras frutas caindo de uma árvore e nunca questionou? Newton questionou, por que cai? E foi fazer um estudo aprofundado e descobriu aí a lei da gravidade. Né? Kardec foi a mesma coisa. Desde que o mundo é mundo, existem fenômenos espirituais. Existem médios, existem coisas que aconteciam. Na França, naquele momento na França, que é um momento histórico, onde a espiritualidade já mandava enviados, porque não foi só Kardec, né, foram enviados outros, que também, se caso Kardec falhasse, eles iriam assumir, porque já estava no momento do Consolador prometido de ser trazido ao mundo. Começaram as manifestações com mais volume, né, principalmente na França. Por que a França? Porque ela era o berço da cultura no meados do século XVIII, XIX, né? 18, 19. Vocês entenderam. 1850. Ali. Então, já estava ali, né? Era o berço da cultura, era o berço da ciência, da razão. Então, foi ali que foi implantado, justamente porque ali estavam os grandes pensadores. Foi escolhida a França por isso. Né? Então, o que Kardec fez? Na hora que foi
tomar conhecimento daquelas coisas que estavam acontecendo miraculosas, a primeira coisa que ele fez foi tentar cientificamente descobrir o que estava acontecendo. A critério da razão, porque ele era um homem, era um cientista, era um cético, era um professor, um cara letrado. E chegou-se à conclusão de que eram espíritos. Ele nem acreditava. Acabou se convencendo, porque não teve como não se convencer. Tanto que depois os fenômenos da mesa girante acabaram, porque a espiritualidade viu que já não precisava mais. Então, na Kardec, o que ele fez foi ordenar uma coisa que já acontecia. Então, a doutrina espírita, ela é uma novidade em termos de regulamentação daquilo que já existia. Mas os fenômenos espirituais, ele é da humanidade, não é da doutrina espírita. Nós temos uma pergunta aqui que a pessoa fala assim: qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia? Bom, a Bíblia é um livro histórico, são 57, se eu não me engano, livros que formam a Bíblia, finalizando ali com o Novo Testamento, que são os evangelistas, as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos e a Apocalipse. Bom, a doutrina espírita é uma doutrina científica que não entra em polêmica. O Velho Testamento em si, ele é totalmente cheio de erros mesmos, polêmicas, coisas que vão dar discussão e não vai chegar a lugar nenhum, porque cada um vai entender da sua forma, cada um vai entender como quer. É um Deus injusto, um Deus que castiga, um Deus que pune, Adão e Eva, de 6.000 anos atrás, e a ciência nos mostrando que a primeira ossada tem 3.200.000. Então, assim, são coisas que não combinam, que não batem, as histórias não são coesas. Então, a gente ficar discutindo se foi, se não foi, como é que foi, isso não vai levar a nada. Mas aí veio Jesus, que trouxe a lei do amor, que trouxe o Evangelho, a boa nova, que veio nos dizer que é Deus, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e resumiu isso em todas as leis e todos os profetas. Por quê? Porque tudo se resume nisso mesmo. Nós somos todos uma união de um só Criador. E não precisa ficar com diferenciações entre nós e aqui e ali, é meu, é seu. Por quê? Porque isso é passageiro, porque o meu reino não é deste mundo. Eu vim trazer a espada. A espada que o Cristo veio trazer é essa luta interna que cada um tem que combater consigo mesmo, para vencer-se, para aprimorar-se, para evoluir. Em busca do conhecimento, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará da ignorância, libertará da bestialidade, do instinto animal, do instinto agressivo, e te tornará um ser pacífico, um ser do amor, um ser do bem. É para isso que nós estamos aqui. Então, a doutrina espírita busca apenas o Evangelho de Jesus para formatar o seu Evangelho. Por quê? Porque o Jesus trouxe a lei moral, trouxe a lei do amor. E quando a gente fala de moral e de amor, independente se você é budista, se você é islamista, se você é maometano, se você é cristão, se você é o que for, até ateu, não tem como. É uma única fala, é uma única lógica, é um único caminho. Moral é moral, não se discute apenas se é ou não. Não tem como eu falar de moral sendo espírita, ou sendo católico, ou sendo evangélico, ou sendo budista. Não tem como falar diferente. A lei do amor é uma só. Só existe um modo. Então a doutrina espírita entra nesse foco. Buscar o que realmente me faz crescer, me faz buscar realmente aquilo que pode me tornar um ser melhor, um ser do bem, aquilo que pode me dar bases concretas e fundamentadas para que eu faça de mim um ser divino que eu sou. Então ela busca ali. E os amigos espirituais vêm mastigar os ensinamentos do Cristo para que a gente possa engolir mais fácil. Então, além dele reviver os ensinos de Jesus, os amigos espirituais vêm nos facilitar o entendimento, mostrando a responsabilidade de nós sobre nós mesmos.
Que a minha responsabilidade pela minha irmã é em auxiliá-la, é em guiá-la, é oferecer oportunidades de crescimento e agradecimento, mas eu não sou responsável pelos atos dela, que eu apenas respeito, mas eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou o único que vai colher o fruto do que eu faço, só eu. E é por isso que a doutrina espírita apenas tem o seu evangelho. Mas se você lê o evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá que em todos os tópicos tem um endereço da Bíblia. Tem um endereço lá de João, Marcos, Mateus, Tiago, com capítulos, versículos. Está lá, bem especificado, porque se caso você quiser consultar na Bíblia. Então não há diferença entre o Evangelho do Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas só que nós não nos preocupamos com o Velho Testamento. É um livro histórico, tem muita coisa bonita, mas também tem muita coisa errada. Nós ainda vivemos a lei de Italião de Moisés. Até hoje nós estamos vivendo ela. Por isso é que as religiões ainda se brigam, cada uma querendo para si o direito de ser o portador da verdade de Deus. Por isso é que porque nós ainda estamos muito atrasados. Nós ainda estamos muito atrasados. Todos nós. Até nós que somos espíritas, nós ainda, às vezes, desfazemos de nossos irmãos evangélicos, católicos e outras seitas, até quem não tem crença. Porque alguns acham que, por ser espírita, não, eu estou no topo da cadeia. Não, não estamos. Lembre-se, os espíritas são aqueles que mais faliram em vidas passadas. Nós não estamos aqui porque somos melhores, nós estamos aqui porque somos mais necessitados. É por isso que estamos aqui. Nós necessitamos de estar aqui. É a nossa oportunidade de crescer entre nós mesmos, para que a gente possa voltar para Deus. Só completando, Márcio, o primeiro capítulo que a gente vai estudar daqui a pouco, à medida que o Evangelho for caminhando, é não vir destruir a lei. E ele faz esse resgate mesmo das 3 revelações, de Moisés, Cristo e o Consolador, sendo o Espiritismo. É o que o Márcio fala, a doutrina ela se debruça muito mais em relação ao Novo Testamento, à luz principalmente da razão, e é um evangelho muito mais fácil da gente estudar do que, de fato, a gente pegar a Bíblia. Quem quiser aprofundar, eu acho que vale a pena ver o evangelho de Haroldo, O Haroldo, ele é uma pessoa muito qualificada nessa questão histórica, então estudar o evangelho de Haroldo é enriquecedor nesse sentido, Porque é uma nova visão, ele aprofunda no evangelho e traz questões históricas muito importantes para poder ficar mais claro o nosso entendimento da realidade, de como que foi, de como que é a proposta do evangelho. Como podemos ter certeza que os espíritos que ajudaram na codificação não eram zombeteiros? O texto mesmo nos fala que no mundo espiritual a gente vai manter o nosso nível evolutivo da mesma forma que a gente está aqui. O fato de perder um corpo, essa estrutura corpórea, não nos santifica. Isso quer dizer que do mesmo nível evolutivo que eu me encontro hoje, se eu me desencarnar amanhã, eu estarei no mesmo nível do que enquanto encarnada. Então, obviamente, no mundo espiritual, existem espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos superiores. E muitos desses espíritos inferiores são zombeteiros, Fazem chacota realmente. E muitas vezes eles vão ditar mensagens que são falsas, zombando da nossa fé, por exemplo, Mas, como eu falei anteriormente, na codificação da doutrina espírita, houve critérios, tiveram critérios muito bem definidos,
não se consideraria mensagens de um único médium, de um único lugar e uma mensagem esporádica. Os princípios, eles teriam que ser repetidos em diferentes lugares, mesmo diferentes países, diferentes médios, em diferentes situações, para que pudessem ser comprovadas. Formas que comprovam isso, por exemplo, a letra do médium, na manifestação, a partir do momento que passou-se a utilizar a mão do médium, eles verificavam a letra, se a letra da manifestação, da mensagem, era de fato uma letra semelhante à do médium, ou se seria uma letra semelhante do espírito que estava comunicando. Outra forma de avaliar, de comprovar, seria o nível intelectual do médium. Será que a mensagem que ele recebeu é compatível com o nível do médium? Né? Que aí poderia ser o médium que estava ditando, não conseguia ser tão límpido, tão fácil a sua comunicação. Então, eles viam que tinham médiums quase analfabetos que conseguiam receber pérolas de alta cientificidade, de alta complexidade, e que eles conseguiam ver que aquilo não era daquele médium, de fato não era compatível com o nível intelectual dele. Então eles tentaram de todas as formas garantir que de fato toda a mensagem codificada, que ela fosse de fato da espiritualidade superior, de uma espiritualidade que de fato quisesse propor e ditar e ordenar, como o Márcio falou, de organizar todo esse conhecimento doutrinário. Então tinha-se, se hoje a gente tem esse cuidado, imagina na época da codificação, um cuidado com esses espíritos zombeteiros. Né? Isso tinha de uma forma muito séria. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente deve sempre questionar, sabe? Não é porque a gente está numa casa espírita que tudo que a gente recebe da espiritualidade a gente leva como se aquilo fosse a verdade, não. Nós sempre temos que usar o critério da razão, o critério da lógica. Kardec mesmo nos aconselha, é preferível se rejeitar 10 verdades a correr o risco de aceitar uma mentira. Então, por mais que aquela informação possa ser boa, a gente sempre tem que usar o critério da razão e analisar se existe ali um fundamento básico para isso. Isso entra muito na próxima pergunta. Os ensinamentos espíritas é o ponto final que devemos aprender para atingirmos nossa evolução? Não, não é. Né? A doutrina espírita é uma doutrina progressista. Nós estamos ainda na base, ela ainda vai crescer, tanto que Chico, como Divaldo, como Leon Denis e tantos outros, Camille Flammarion, vieram trazer aí ensinamentos, obras, para dar sustentação para a doutrina. Mas a gente vai ouvir muitas pessoas falarem isso dentro da casa espírita. Nós devemos ler tudo, a gente tem que ver tudo. Não devemos não, a gente tem que primeiro conhecer a base. E a base, muitas vezes, é a origem de onde ela vem, que é o médium. Você quer comparar um Márcio com o Chico Xavier? Imagina eu escrevo uma obra. Quem é o Márcio? Qual é a minha vida? A minha personalidade, o meu caráter, o que eu sou lá fora? Condiz com aquilo que eu estou trazendo? Não é? Por que a gente confia no Chico? Porque a história de vida dele nos dá confiança. Por que a gente confia nas obras de Divaldo? Porque a história de vida dele nos traz confiança. Ele vive o que ele fala. É diferente. Um espírito de luz não vai gastar bala comigo, não. Por que o meu mentor não é o Emmanuel? O meu Zé. Por que não é o Emmanuel? Porque o meu grau de evolução não condiz com o grau de evolução de Emmanuel. O do Chico, sim. O do Chico, sim. Cada um tem um mentor que merece, viu? E ele está só um pouquinho mais elevado que nós. Ele tem que estar um pouco mais consciente do que eu para poder me guiar.
Mas não quer dizer que ele é um ser iluminado de luz e perfeito, não. Então os médiuns recebem espíritos mais ou menos de acordo com o grau evolutivo de conhecimento dele. Por isso é que a pessoa, quando se propõe a ser médium e trabalhar, ela tem que pensar bem, porque lá fora ela tem que viver o que ela faz. Porque não adianta, não. Eu recebo um espírito de acordo com a minha moral. E aí é que o bicho pega. Não é? E às vezes a gente não faz esse critério de avaliação e vai engolindo qualquer coisa que vem. A doutrina é progressista, sim, mas ela não pode perder a sua base. E a base chama-se Kardec. As 5 obras da codificação. Muita gente gosta muito do Evangelho, que é maravilhoso, é o que a gente estuda toda quarta, mas tem pessoas aí que nunca abriu o livro do Espírito, que é a base primeira, é a origem. Ninguém nunca leu. Ninguém nunca leu o livro dos médiuns, que é a segunda obra, porque elas tiveram uma sequência de vir. Depois vem o Evangelho, depois vem o céu e o inferno, e depois a Gênese. Tem gente que nunca ouviu falar em céu, inferno e Gênese. Nem sabe do que se trata. Fala céu e inferno, já pensa no céu e no inferno. Mas vocês vão ver que é a condição psicológica, moral de cada um. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Gosta de ler romance, gosta de ler Zíbia, Violetas na Janela. A gente pergunta assim no acolhimento: você já leu alguma obra espírita? Já. Qual? Violeta na Janela. 90% ganha de balaiada. Se candidatar, vira presidente. Todo mundo conhece Violeta na Janela. E é um livro fraquíssimo. Me perdoe a autora. Mas é um livro fraquíssimo. É bonito a história, maravilhosa. Mas com pouco conteúdo doutrinário. Mas ninguém lê. Porque se eu estudar primeiro as obras de Kardec, compreender as obras de Kardec, aí eu vou poder ler tudo. Aí sim eu vou poder ler tudo. Porque aí eu vou ter base, uma base de conhecimento. Da mesma forma que a doutrina espírita é fundamentada em Jesus Cristo, na lei do amor, Deus como nosso Criador, soberano, a doutrina, o que vem depois da doutrina tem que estar fundamentado também na base. Se ela fala alguma coisa contrária aos ensinamentos, então ela não é boa. Então é isso que a gente tem que parar e verificar. Gente, nós precisamos estudar história também. Não adianta eu querer entender se eu não conheço o processo anterior. Vocês já pararam para pensar que nós somos frutos dos nossos bisavós, tataravós, tetravós e lá vai quanto? Vocês já pararam para pensar nisso? Se não fosse a vida deles, talvez eu não estaria aqui hoje. Nós somos uma sequência de um processo. Todo esse processo de vida é programado no mundo espiritual com séculos de antecedência. As coisas não são programadas para acontecer o mês que vem, não. É para acontecer daqui 500, 600, 1000 anos. Porque nós somos imortais e para nós não faz diferença o tempo físico. Não faz diferença. A codificação na França começou a ser planejada lá na Revolução Francesa. Foi desencadeado. Vão pegar e vamos ler que vocês vão ver o desencadeamento do processo. Até os portugueses fugindo da guerra napoleônica para vir com a família imperial para o Brasil, preparando o Brasil para receber futuramente a pátria do Evangelho. Quem teve a oportunidade de estar aqui nessa casa na última sexta-feira, perdeu. Vocês perderam quem não veio. Foi um espetáculo, baseado no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Nosso Dom Pedro II foi um enviado direto do Cristo. E ninguém sabe. Não era perfeito, mas foi convidado pelo próprio Cristo a reencarnar no Brasil, preparando essa pátria para receber. Não é por isso que Chico Xavier veio para cá. Não é por isso que Eurípides Balsanufo, reencarnação de Francisco de Assis, nasceu aqui.
Gente, é todo um processo. Nós precisamos conhecer a história, até a história bíblica, para que a gente possa raciocinar e nos direcionar sobre ela. Senão a gente vai engolindo as coisas, vai engolindo, e a hora que vê você se engasga, porque você não tem base. Qual o critério racional usado para garantir a veracidade dos relatos e respostas que deram origem ao Espiritismo, né? Eu falei disso agora mesmo, em relação a essas comprovações, né? Kardec o tempo todo, o Márcio falou, no filme fica muito claro, ele era um sujeito da academia, um professor, um intelectual, e ele recusou veementemente, porque era ilógico, era irracional, as mesas responderem perguntas, né? Então ele começa a questionar, a partir disso ele passa a vivenciar a situação, e ele então busca critérios racionais, intelectuais, para poder tentar justificar as manifestações que ditaram toda a doutrina, né? Os critérios, então, eram critérios todos voltados para a comprovação dessas mensagens. Um deles era a não aceitação de uma mensagem única, isolada, como eu falei. Elas teriam que se repetir em diferentes lugares, em diferentes situações, né? A comprovação de que, de fato, não era uma ideia do interlocutor, do médium, né? E sim uma ideia ditada pelo espírito, utilizando apenas um médium como intermediário. Então, eles faziam toda, né, uma análise da veracidade desses fatos para que pudesse, de fato, ordenar a doutrina espírita. O Márcio fala, a gente tem muita publicação espírita, muitas. Muitos são romances, bom de ler para descansar, final de semana, mas nem tudo que os médiuns escrevem realmente é límpido em relação a uma mensagem de uma espiritualidade superior. A gente pode ter zombeteiros que ditam, a gente pode ter influência do médium, enquanto uma pessoa que não conhece de fato toda a doutrina, e aí, enquanto o médium, ele acaba escrevendo muita coisa que a gente não pode confiar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, orar, vigiar, e a gente está bem mais resguardado, de fato, na biografia básica de Kardec, como o Márcio falou. Vamos tentar estudar os 5, vamos tentar estudar aqueles de fato que a gente tenha certeza da veracidade, da moral desse indivíduo, como Chico Xavier, André Luiz, que é fantástico a gente estudar a obra de André Luiz, né? Então, a gente tentar. Se tiver tempo, aí a gente passa a ler os romances para descansar. Mas, na verdade, a gente tem que se pautar na literatura básica, que é o que vai fundamentar a nossa crença na imortalidade, na evolução, na pluralidade e nesse compromisso que a gente tem nesse processo. Pessoal, nosso tempo está esgotando. Eu tenho aqui 2 perguntas que chegaram e eu vou pedir perdão a quem mandou, porque elas estão fora do contexto do estudo de hoje e elas são direcionadas ao estudo de terça-feira. Tá? Então, na próxima terça-feira, essas perguntas serão respondidas, porque são perguntas diferentes do contexto do texto, e aqui nosso estudo hoje é realmente só direcionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, eu agradeço aos internautas, agradeço a vocês, tenham todos uma boa noite e um bom retorno para casa. Boa noite a todos.